Imagina só, ter uma ideia genial, uma emoção que parece preencher o universo, e na hora de colocar para fora tudo vira ruído. O que chega na outra pessoa é só um fragmento, uma sombra distorcida do que era tão claro aqui dentro. É, frustrante, né? Bom, nesta análise a gente vai desmontar esse problema usando uma ferramenta, olha, bem inesperada, a física do rádio. Se prepare para descobrir que, na estrutura, a gente funciona exatamente como um. Então vamos começar por essa sensação que todo mundo conhece, a de estar falando para as paredes. Sabe aquela estática que parece entrar na linha e transforma conversas que eram para ser importantes em puros mal-entendidos? De onde é que vem esse ruído que sabota até as nossas melhores intenções? É isso que a gente vai investigar agora. E aqui está a pergunta de $1 milhão. Por que uma experiência interna que pra gente é tão completa, tão coerente, se despedaça no caminho até outra pessoa? Será que a falha é nossa? É de quem escuta? Ou será que o problema está em outro lugar? E o material que a gente está analisando aqui captura essa sensação de um jeito perfeito. É como você ter uma escultura de cristal inteirinha, mas na hora da entrega ela se quebra. A forma original existiu, mas o que chega do outro lado são só os cacos. E aqui vem a primeira grande virada de chave. O problema, veja bem, não é a força com que a gente sente, não é a clareza da visão que a gente tem aqui dentro. O verdadeiro gargalo, onde a coisa aperta, está na nossa habilidade de traduzir esse sentimento em um sinal claro. É uma questão de engenharia e não de intensidade. Agora vamos mergulhar de cabeça na metáfora central desta análise. E é muito importante entender isso aqui. Isso não é poesia, não é só uma figura de linguagem. É uma descrição quase mecânica de como o processo todo funciona. Vamos ver como a estrutura de um rádio espelha de forma assustadora a nossa própria comunicação. Pensa só um minuto. Um rádio pega uma forma, a voz no caso, e faz essa forma viajar por 5 meios. 5 veículos completamente diferentes. Do ar para a eletricidade, para ondas no espaço, de volta para a eletricidade e de volta para o ar. A matéria, o substrato, muda o tempo todo, mas o padrão, a informação, essa é preservada. Então, o pulo do gato está aqui, na codificação. É a habilidade de imprimir a forma original, o padrão da voz, na onda que vai carregar essa informação. Se essa tradução for mal feita, imprecisa, o que chega do outro lado não é música, é só chiado, só ruído. E é exatamente aqui que a analogia se fecha com perfeição. O nosso padrão interno, a ideia, a emoção, a visão, é o sinal original. Os nossos meios de expressão, a voz, o corpo, um texto, uma ação, são os veículos, as ondas portadoras. E a nossa habilidade de nos expressar, a tal da codificação, é a engenharia que constrói a ponte entre esses dois mundos. Ok, se a gente funciona como um transmissor, então a gente precisa começar a pensar como um engenheiro de transmissão. Vamos analisar as 3 variáveis fundamentais que definem a qualidade de qualquer sinal que a gente envia para o mundo. A primeira variável é a frequência. Pensa nela como nosso estado de fundo. 2 pessoas podem dizer exatamente a mesma frase, mas em uma soa calmo, na outra soa ansioso. A diferença não está nas palavras. Está na frequência interna que está vibrando por baixo de tudo. A segunda é a amplitude. E muito cuidado aqui, isso não tem nada a ver com gritar. Amplitude é presença, é o impacto que se causa. É a diferença entre alguém que fala baixo e preenche a sala inteira e alguém que grita, mas não consegue segurar a atenção de ninguém. Amplitude é convicção. E a terceira, e talvez a mais crítica de todas, é o padrão. Basicamente, é a nossa narrativa, é a estrutura lógica, o fio da meada, a coerência da história que a gente está contando. É isso que permite que a outra pessoa consiga acompanhar o raciocínio e reconstruir o significado lá do outro lado. Sem um padrão claro, mesmo com a frequência e amplitude certas, a mensagem se perde no caminho. Certo. Agora vamos derrubar um mito, uma crença muito comum que, atrapalha demais a nossa capacidade de transmitir qualquer coisa com clareza. Vamos direto ao ponto. O mito é a ideia de que a autenticidade é suficiente, de que se o sentimento for de verdade, se for forte o bastante, a mensagem vai magicamente chegar intacta do outro lado. Isso é uma armadilha perigosa, porque nos impede de desenvolver a habilidade mais importante de todas. E a analogia para isso é matadora. Sentir a música com toda a alma não transforma ninguém em músico. Sem a técnica, sem a prática, a emoção mais profunda do mundo vira só barulho. A paixão é o motor, sem dúvida, mas a habilidade de codificar, de tocar um instrumento, é o volante. Sem ele, o carro não vai a lugar nenhum.
Então o ponto crucial é este: a falha raramente está na visão interna. A ideia na nossa cabeça pode ser perfeita, cristalina. O problema acontece na ponte, acontece na tradução dessa visão para o mundo exterior, seja em palavras, em ações ou em qualquer outra forma de expressão. Então tá, chega de teoria, como é que a gente coloca isso em prática? Isso se desdobra em 3 disciplinas, 3 áreas de treino para quem quer de fato desenvolver um sinal mais limpo e uma transmissão mais fiel. São 3 disciplinas, basicamente. Primeiro, alinhar o sinal na fonte. É ter uma coerência brutal entre o que se sente, o que se diz e o que se faz. Sem isso, o sinal já nasce com ruído. Segundo, escolher o veículo certo. Certas mensagens não funcionam por texto, outras precisam do silêncio. Cada forma pede um substrato. E terceiro, o ponto cego da maioria, praticar o mapeamento. Tratar a comunicação não como uma arte mística, mas como uma engenharia, com prática deliberada e atenção aos detalhes. E para a gente fechar, vamos para a camada mais profunda e talvez mais transformadora disso tudo. O que de fato acontece lá na outra ponta, no lado de quem recebe a nossa mensagem. E olha, isso muda o jogo completamente. Presta atenção nisso, porque é uma ideia que vira a mesa. A gente nunca transfere o nosso significado diretamente para a cabeça de outra pessoa. O que a gente faz é enviar um pacote de dados, um sinal, e o receptor usa as próprias ferramentas, as próprias memórias, os próprios filtros para reconstruir o significado lá dentro da mente dele. A consequência disso é uau. É libertador e, ao mesmo tempo, coloca uma responsabilidade imensa no nosso colo. A gente não tem controle sobre o que o outro vai entender. O nosso único ponto de controle é a clareza, a fidelidade e a qualidade do sinal que a gente emite para o mundo. Ponto. E isso tudo nos deixa com a única pergunta que realmente importa no final das contas. A pergunta não é, será que eu me expressei bem? A pergunta é, o que foi reconstruído lá do outro lado tem alguma semelhança com a forma original que eu tentei enviar? A resposta para essa pergunta define a nossa eficácia no mundo. Porque no final das contas, é nesse espaço, nessa distância entre o que sai da gente e o que chega no outro, que todo o trabalho de verdade acontece. Para se aprofundar nessas e em outras ideias, o material completo está em mebadum.com.br.